que eu fui para a área da psicologia para entender um pouco mais sobre processos de subjetivação, que o direito não dá conta. O direito se preocupa muito com a relação de controle de corpos, num sentido amplo, né? A gente vai falar sobre controle aqui também, e a questão da realidade, de como são esses processos de subjetivação, a subjetividade, a interação social, foi algo que eu consegui encontrar na psicologia, por isso que eu fui para esse campo também. Bom, a minha fala vai ser dividida, então, o que é o aborto, né? Onde ele está localizado no direito. Eu vou falar sobre alguns pontos específicos sobre a legislação, algumas discussões jurídicas que a gente tem, e depois eu sugerir para vocês uma proposta interdisciplinar de como a gente pode pensar isso. Bom, o aborto a gente não pode pensar somente numa consideração expressa do que ele é diretamente relacionado como um crime, né, no Código Penal, mas a gente tem que compreendê-lo dentro de um sistema mais amplo de normatividade. Daí essa questão de normatividade é importante sempre pensar. As normas, elas se pautam para controle de organização social, controle de corpos, como a gente vai se relacionar e como a gente vai se manter em sociedade. O aborto, ele está vinculado à questão de sexualidade, então ele se vincula a essa dimensão da nossa vida que não é só relacionada ao sexo, é muito mais que isso. A gente não pode reduzir a questão da sexualidade ao sexo, mas ela pode ser, né, ampliada nessa ideia como uma forma de se entender, se expressar, se relacionar com os demais. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de identidade de gênero, dos gêneros em si, de orientação sexual, a gente também está falando de maternidade, paternidade, menstruação e assim por diante. No direito, a sexualidade, ela vai ser encontrada diretamente no que se refere aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Daí eu coloquei para vocês um material referente a isso, alguns direitos, porque é importante a gente ter noção de quais eles são, né? Então, como direitos sexuais, são os direitos sexuais, eu nominei ali para vocês 10, né? Eu vou ler os primeiros. É o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminação e imposição, direito de escolher a parceira ou parceiro sexual, direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, direito de viver a sexualidade independentemente do estado civil. E, além desses direitos sexuais, a gente vai ter os direitos reprodutivos, que aí a gente vai localizar o aborto. Direitos reprodutivos eu coloquei 3 para vocês, que são o direito das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quando querem, e se tiverem, quando que vão parar de ter filhos, o direito de acesso a informações, meios, métodos, técnicas para ter ou não filhos, e o direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição ou violência. Então, como eu já comentei anteriormente, o aborto no Brasil, ele vai representar uma vinculação com a saúde pública, né, que é algo que vocês trazem também no material de leitura de vocês. É uma prática relacionada à fecundidade, né, numa compreensão mais ampla. E é também um direito, né, que vai se caracterizar como uma prática bem relacionada à fecundidade, mas que no Brasil ela tem como regra geral a sua proibição. O aborto, então, como regra geral, é proibido, né? Mas a gente tem hipóteses de possibilidade de se realizar o aborto, que a gente vai chamar de aborto legal. O aborto legal, ele vai ter duas hipóteses em que ele pode ocorrer, que é quando a gestação ela tem algum risco de morte para a gestante ou quando ela resultar de um estupro. Essas duas possibilidades de aborto vão representar exatamente a ideia de aborto, porque vai se caracterizar como interrupção da gestação que tem uma potencialidade de vida. Daí a gente vai ter a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão relacionada sobre os fetos anencéfalos. Esses fetos anencéfalos, eles foram reconhecidos por essa decisão como fetos sem a potencialidade de vida.
Por conta desse reconhecimento, a possibilidade de interromper a gestação não é considerado aborto. Esse aborto legal, né, não há necessidade, no caso, por exemplo, de estupro, como eu passei no material para vocês, da mulher fazer o BO na delegacia, mas há algumas normativas, alguns protocolos, tanto médicos, quanto de serviço social, quanto de enfermagem, que devem ser respeitados para se ter realmente cumpridas essas normativas do aborto legal. A gente tem na prática, a gente verifica alguns problemas nos hospitais, porque alguns médicos e alguns hospitais, né, de forma institucional, eles se negam a realizar esse aborto legal, que é um direito da mulher, por conta de crenças, né? Daí a gente foge um pouco da esfera jurídica e vai mais para a esfera moral, de crenças religiosas, institucionalizadas. Então é algo bem sério que a gente tem também no cenário brasileiro. As discussões que a gente tem no Brasil mais atuais relacionadas ao aborto, a primeira é uma decisão de 2016, também do STF, mas o STF, ele não decide somente casos que têm uma repercussão para todo mundo. Ele decide também alguns casos que vão ter uma repercussão só para as partes envolvidas. Então, em 2016, ocorreu isso. A primeira turma do STF, que é um grupo de pessoas que decidiu essa temática, entendeu que deveria, num habeas corpus, que as pessoas ali processadas, elas deveriam ser liberadas pela compreensão de que o aborto realizado naquela situação não se caracterizaria como crime. Isso abriu aí uma base argumentativa para outras discussões, inclusive para o início da discussão do aborto, para ter uma repercussão geral, né, no território nacional como um todo, quando o STF iniciou a discussão sobre aborto aqui no território nacional. Só que esse processo especificadamente, ele não tem data para se finalizar, mas é muito interessante de ver, tem as audiências dessas discussões no YouTube. E recentemente teve uma discussão sobre a possibilidade ou não do aborto em fetos diagnosticados com Zika vírus. Contudo, a matéria, né, dessa discussão não foi analisada, ela não foi julgada e o processo terminou por questões processuais. Então, isso significa que não foi decidido. Dessas audiências, e daí indo um pouquinho para um campo mais interdisciplinar, dessas audiências que ocorreram no ano retrasado, relacionado ao aborto no STF, eu quero destacar para vocês uma pesquisadora, Tânia Giacomo, e ela é demógrafa, ela também é médica, ela é professora, e ela falou no vídeo 2 de 4, né, dessas audiências do STF, o tempo 4 horas e 40 minutos. Foi uma fala bem curta, assim, ela estava explicando, na verdade, o posicionamento dela ali naquele momento, e essa fala especificadamente teve uns 10 minutos, mas ela trouxe algumas considerações bastante ricas, né? Ela trouxe essa questão do aborto como uma questão de fecundidade, esse questionamento de como o aborto ocorreu de uma maneira histórica e como ele ocorre na realidade, como uma demógrafa. Ela traz um estudo de um autor chamado Vemos, que ele realizou no México, o exame de como o aborto ocorreria. E daí são questões mais sociais, eu não sei se realmente interessa a vocês, depois eu posso aprofundar nesse sentido. E ela traz daí, falando sobre essas questões, né, que não são só do corpo da mulher, mas também se refere a questões de ordem pública, de ordem social, de linhas comunitárias. Ela nos traz essa relevância de como é importante a gente verificar na prática o que nós fazemos com a vida, né, sair desse campo metafísico de é certo ou errado, de um campo puramente ético, para a gente olhar a realidade. Sobre a realidade, daí já seguindo para o final, eu vi que vocês trouxeram uma entrevista da Silvia Federici, que é bastante interessante. O livro dela, chamado Caliban e a Bruxa, acredito que vocês já tenham conhecimento ou já tenham lido, traz essa questão, né, traz
traz um esforço histórico bastante importante da gente pensar o aborto também como uma questão de fecundidade das mulheres, que até uma determinada data, aí de uma realidade europeia, né, a gente está falando aí do norte global, as mulheres tinham controle sobre seus corpos, sobre a questão de querer ou não ter filhos, mas por conta de dois acontecimentos importantes, que é a vinda de uma peste, né, uma pandemia, como a gente diria hoje, e também por conta da implantação do capitalismo, começou a se todo um processo muito complexo de se controlar o corpo das mulheres, retirando delas esses conhecimentos e também, inclusive, matando-as, né? Que daí isso vai ser um braço da caça às bruxas, matando-as para que esse conhecimento pudesse ser controlado e que fosse daí direcionado para a mão dos médicos. Daí a gente tem alguns livros que também vão trazer essa questão de como as parteiras tinham conhecimento sobre o corpo da mulher, a própria mulher tinha conhecimento sobre o seu próprio corpo e acabou sendo o conhecimento dos homens. A Federici também vai trazer uma realidade sobre os povos colonizados e escravizados, de como as mulheres que foram colonizadas e escravizadas, elas foram perseguidas também, porque elas tinham esse conhecimento sobre seus próprios corpos, e como houve uma intensa e violenta prática sexual vinculada à atividade reprodutiva. E fica aqui como dica para vocês, de vocês terem acesso, para quem quiser trabalhar essa questão, de um livro chamado Escravidão nos Estados Unidos, de um autor chamado John Sinkin, em que ele vai falar sobre as fazendas do sexo. É uma realidade bastante pesada, em que ele vai falar como as pessoas escravizadas lá, negras, né, eram tratadas. As mulheres, por exemplo, ao iniciar dos seus 13 anos, elas já iniciavam com as práticas sexuais violentas, né, que a gente coloca como estupro, e até os 20 anos já era obrigatório que elas tinham de 4 a 5 filhos, né, que ia para o trabalho escravo. E os homens participavam de rituais violentos também, de entretenimento sexual, se a gente consegue colocar essa expressão, e que ele deveria engravidar por ano, no mínimo 12 mulheres, né? Numa ideia muito de produzir pessoas para o trabalho escravo. Então eu trouxe para vocês isso, e daí já encerrando a minha fala, para a gente pensar como é que os diversos discursos, as diversas narrativas sobre a defesa da vida, na verdade, o que elas estão trazendo junto, qual é a ideologia que elas trazem, e que, querendo ou não, toda a nomenclatura, toda a classificação que a gente faz sobre a vida tem um punhado de questão moral, de questão ética, e é importante a gente localizar isso para a gente discutir, né, sobre a questão do aborto. É isso, gente.